Eu estou começando hoje uma série de mensagens chamada Jesus Freak Killers, assassinos de loucos por Jesus. Eu vou pregar hoje a primeira mensagem, aí semana que vem o Lipão prega aqui, e aí eu vou pregar mais 4 mensagens. Eu vou falar o total de 5 assassinos da loucura por Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo para a gente ler um texto. Eu descobri que se a gente começar a pregar sem ler o texto, tem pessoas que passam mal, né? Falam, e o pastor começou a pregar sem a gente negociar. Então, 1 Reis 22, verso 29. 1 Reis 22, 29. Diz assim, 1 Reis 22, 29. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, Acabe, entre os encaixes da armadura. Quero ler agora com você o texto de 2 Crônicas. Vai comigo lá, 2 Crônicas, é para frente aí. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 35. 2 Crônicas 20, 35. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dotava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Eu quero falar hoje sobre alianças erradas. O primeiro assassino da loucura por Jesus são alianças erradas. Diga comigo, alianças erradas. Eu estava um dia num quarto de hotel, e lá nesse quarto de hotel eu estava muito triste, estava vivendo uma situação muito complicada, e eu fui chorar. Eu estava chorando muito, e de repente uma voz inconfundível me disse uma frase: aonde está o louco por Jesus agora? Aonde está o louco por Jesus agora? Só que eu estava no exterior, ele perguntou em inglês: where is the Jesus freak now? Demônios cultos, né? Assim. E eu fiquei calado. Olha para quem está do lado e fala assim: cadê o louco por Jesus em você? O diabo, gente, tem ódio de gente louca por Jesus, de Jesus freak. O que é Jesus freak? Essa expressão foi criada na Califórnia na década de 60, durante o movimento de sexo, drogas e rock and roll, quando os hippies se converteram e os crentes normais começaram a criticar esses hippies, porque eles tinham um comportamento muito louco por Deus. Então eles disseram: não, esse povo é freak. Freak significa aberração, doido, anormal. Então são os pirados de Jesus. Isso que significa essa expressão. No início eles não gostaram, acharam muito ruim, acharam que era um palavrão, mas com o tempo eles pararam para pensar e falaram: quer saber? Nós somos isso mesmo. Nós somos loucos por Jesus mesmo. Nós somos doidos, nós somos bizarros mesmo. Nós não somos normais mesmo.
Quem, gente, em sã consciência vai criticar carnaval? Quem? Vai criticar Rock in Rio? Gente, tem que ser muito doido da cabeça para dar dinheiro. A gente vem para a igreja, é difícil estacionar. Quando você vai sentar, sempre tem um servo de Jesus que sentou no lugar que você gosta, para não falar servo de outra pessoa. E tem uma hora que você dá dinheiro. Olha se isso é normal. Onde que está um jovem normal agora, tomando um banho e pensando, onde que eu vou para a criminalidade hoje? Não, você está na casa de Deus, todo purinho, ai, todo bem, ovelhinha do Senhor. Olha para quem do lado e fala assim, Deus está vendo. Por que que o louco por Jesus incomoda o inferno tanto? Primeiro, porque loucos por Jesus, Jesus Freaks, tem um amor acima da média por Jesus. Quem quer amar Jesus acima do normal aqui? Um amor acima do normal, um amor fritante assim, ó, um fervor. Segunda coisa, loucos por Jesus irrita o capeta porque eles têm uma missão acima da média. Uma missão acima da média. A pessoa normal, sabe qual é a missão dela? Pagar minhas contas, arrumar uma mulher, casar, ter uns filhos. Louco por Jesus passa na porta do Mineirão e fala assim, eu vou ver esse lugar cheio de jovens para Jesus. Louco por Jesus vê a porta das boates e fala assim, racaparachata, racamedaçaia. Louco por Jesus, ele tem sonhos acima da média. Ele não está vivendo essa vidinha de 6 por meia dúzia, não. E Jesus Freak tem também uma influência acima da média. Uma influência acima da média. Ele contagia muitos. Ele passa essa doideira para muitos. Por esses motivos, Satanás não se importa com 10 mil cristãos normais. O tanto que ele se importa com um Jesus Freak. E por isso ele quer fazer com loucos por Jesus dos nossos dias a mesma coisa que ele fez com um louco por Jesus chamado João Batista: arrancar a sua cabeça. Não se engane, não tem como querer viver um cristianismo acima da média e posar de bonito. Seu nome vai para o top 10 da lista negra do cão. Ah não, eu quero ser um crente legal, mas eu não quero perseguição de Satanás. Isso só existe em Nárnia, meu irmão. No mundo real, decidiu, 1 Timóteo 3,12, 2 Timóteo 3, eu nunca sei. Todos os que querem viver piedosamente por Jesus padecerão perseguições. Só que o pessoal, se eu fosse continuar escrevendo a Bíblia, eu ia escrever assim, geralmente dentro da igreja. O que ninguém está todo mundo esperando perseguição do muçulmano, perseguição do... Gente, eu fiz um seminário agora em Montes Claros. Sabe quem estava lá, aos montes no seminário? Um monte de amigos católicos, espíritas. O povo não tem raiva da gente não, o povo admira a gente. Você sabe quem tem raiva da gente? É outro crente, quando vê que você decidiu viver um cristianismo muito mais louco por Deus do que ele está vivendo. Aí ele vai para o Facebook, ele está achando que ele é quem? Esses adolescentes ficam apresentando aqui na frente. Não, ele fica doido. O que tira o sono de Satanás? Não é vizinho barulhento, é um louco por Jesus. Diga para quem está do seu lado, se você for um Jesus Freak, sempre haverá um preço pela sua cabeça. E uma das formas mais eficazes de destruir um louco por Jesus é envolvê-lo em alianças erradas. O primeiro assassino de loucos por Jesus é o quê? Alianças erradas. O que são alianças erradas? Guarde isso aqui para o resto da sua vida, que eu levei 45 anos para entender isso aqui. Alianças erradas são pessoas erradas na hora certa ou pessoas certas na hora errada. Acabou. Deus abençoe e vamos embora. Se você tiver aprendido isso aqui, salvou a sua vida. É gente certa na hora errada e gente errada na hora certa. O sim, não entendi. Você vai entender daqui a pouquinho. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Porque a Bíblia está repleta de pessoas muito comprometidas com Deus, muito loucas por Jesus, muito radicais na sua caminhada com o Senhor, mas que se envolveram em alianças erradas.
Primeira delas, eu acabei de ler sobre ela, Josafá. Eu sou fissurado pelos reis de Judá e Israel. Conheço a história deles todos. E foi um monte de rei porcaria, mas teve 4 reis que prestaram: Davi, Ezequias, Jeú e Josafá. Josafá foi fino com PH. Josafá expulsou os adoradores de Baal de Israel. Josafá restaurou o culto ao Senhor. Gente, Josafá era lindo, mas Josafá tinha um negócio com ele. Ele gostava de uma aliança errada. Ele era chegado em fazer uma parceria que não devia. Certa vez ele fez aliança, ele era rei de Judá, ele fez aliança com o rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Fala comigo, Acabe. Sabe quem era a mulher de Acabe? A criadora do carnaval, a Zeza. Não dá nem para completar o nome, senão ela manifesta. Jezabel do inferno. O Acabe era o capeta e a mulher dele era o pai do capeta. E Josafá, um cara fino, de Deus, cheio de Jesus. Eu quero fazer uma aliança com Acabe. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Quem é do capeta sempre é mais astuto do que a gente que é de Jesus. Ah, você é meu irmão. Sabe por que Josafá quis fazer uma aliança com ele? Para ganhar. Eu vejo que hoje muitos loucos por Jesus, quando fala de dinheiro, em nome de ganhar dinheiro, ele faz aliança com o capeta pelado de bota. Assim, ô Satanás, vamos fazer uma aliança aqui nós dois agora. Porque crente é muito legalzão até o assunto virar dinheiro. Nós somos muito cheios do Espírito Santo, aleluia, unção de tudo, até o assunto virar. Em nome de ganhar dinheiro, a gente manda o pastor Márcio calar a boca, manda fechar a igreja. Não tem nada disso, eu não importo com... Sabe o que o Acabe falou? Vamos para a guerra nós dois, que nós vamos conquistar o negócio. Você vai ficar com metade, eu com metade. Mas vamos fazer um negócio? Você vai com roupa de rei, eu vou com roupa de soldado. Olha para quem está do lado e fala assim: está parecendo a sua história, olha. Sobrou igual gelou na janta. Ele não sabia que o rei da Síria tinha dito o seguinte: eu só quero matar Acabe. Quando Josafá aparece todo bonito, vestido com a roupa da Zara, o único com roupa que presta, lá os soldados falaram: ele é Acabe. Não era. Quando eles partiram para matar Josafá, a Bíblia diz que Josafá clamou ao Senhor, e ele foi livre, porque ele fez uma aliança errada. Ele quase morreu. O profeta foi lá e xingou Josafá: ô menino, que você foi se aliançar com Acabe? Ele é um capeta. Ele não ficou feliz não. Passou uns anos, porque tem gente que a cabeça da pessoa sofre de amnésia espiritual. Ele vive um troço aqui que ele quase morre, aí passa 3, 4 anos, é a Dori, né? Esquece. O que o Josafá me faz? Que a gente leu aí de novo. Fez um pacto com outro Satanás, Acasias. Qual era o pacto? Vamos fazer uns barcos junto, que nós vamos fazer uns cruzeiros marítimos no Caribe, vamos ganhar um dinheiro? Vão. A Bíblia diz, Deus mandou um profeta ir lá e falar com ele assim: de novo, só porque você está fazendo aliança errada com gente que não me ama, os barcos... Gente, a Bíblia diz que os barcos racharam no meio, no porto, do nada. Já imaginou seu carro aparecer rachado no meio? Já que você fez uma aliança com um demônio, aí você chega na sua garagem e o carro está assim, ó. Primeiro tipo de aliança errada que eu vejo os Jesus Freaks fazendo é aliança errada financeira. Posso falar uma coisa que você vai odiar e não vai gostar e não vai concordar, mas eu não estou nem aí para você? Ganha 10 vezes menos do que você ganha, mas ganha um dinheiro puro. Ganha um dinheiro que você sabe que não veio junto de gente que é toda confusa. A pessoa não dizima e você dizima, e você enroscou o seu dinheiro com ela. Você não está bem da cabeça. Com quem você vai fazer sociedade financeira, irmão? Pensa, ora, conversa com sua mulher. Minha esposa, pelo amor de Deus, tem um cara aí fazendo proposta para eu ganhar 1 milhão por dia. Meu filho, vamos continuar vendendo açaí? Vende açaí. Se faltar dinheiro, pelo menos você tem um açaí para comer.
falei que ninguém ia falar amém? Porque em nome de... Você sabe o que a pessoa faz? Espiritualiza a coisa errada. Não, pastor Lucinho, eu estou fazendo uma parceria com essa pessoa, porque eu vou ganhar muito dinheiro, que eu vou sustentar muito missionário. Está escrito trouxa aqui? Delícia. Não estou pregando sobre ser louco por Jesus há 5 dias, nem há 5 anos. Muita coisa que eu vou pregar aqui nessa noite, eu já errei. Só não vou contar porque eu tenho vergonha. Olha o segundo exemplo, Davi. Lê comigo lá, 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis 2, verso 5. Olha o que o Davi me arruma na vida. Sabe que é a pessoa que fala assim: minha vida está boa, deixa eu ele arrumar um problema. 1 Reis 2, 5. Olha Davi morrendo. Últimas palavras do rei Davi. Olha o que ele fala com o filho dele Salomão. Saloma, você está sumindo aí. Olha aí o verso 5. 1 Reis 2,5. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Jeruía, me fez. O que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e a sua sandália. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Davi, já imaginou sua hora de morte for assim: eu preciso que você mata um cara para mim. Olha o que eu vou te falar, você vai cair de 4 aqui. O cara que mais ajudou Davi na vida foi Joabe. Ele era comandante do exército dele, e todas as conquistas militares de Davi foram pelas mãos de Joabe. Mas um dia Joabe fez uma coisa errada. Ele foi lá e matou 2 caras. Não era tempo de guerra, não era nada. Davi anotou na caderneta. Sabe qual é o tipo de aliança errada aqui? Se Josafá pecou porque fez aliança financeira errada, esse aqui Davi errou porque fez aliança de favor. Muitas vezes eu e você, entre aspas, ficamos devendo favor a alguém que fez muita coisa legal para você, e aí você tolera a pessoa além do que deveria. Não é porque alguém te deu vitória em algum momento da vida que você tem que carregar essa pessoa a vida toda. Ai, mas essa pessoa me ajudou a arrumar emprego, me apresentou meu marido. Acabou. Já viu esse corinho? A pastora Xuxa, já viu? Acabou. Você não está devendo nada a ninguém, e você não é obrigado a caminhar com ninguém só porque a pessoa te ajudou em 1939. Gente, sabe como é que Joabe era? Joabe dominava uma cidade enquanto Davi ficava no palácio. Quando Joabe ia invadir a cidade e entrar triunfante, ele dava um telefonema para Davi e falava assim: vem agora e entre com o cavalo real, para que ninguém diga que eu dominei a cidade. Joabe honrou Davi a vida inteira, mas ele cometeu um erro, e Davi falou: Salomão, mata ele. Quem sabe você está tolerando alguém que cometeu algum erro contra você. Ai, mas eu tenho que ficar calado, né? Que essa pessoa já me fez tantos favor. E Jesus está usando esse imbecil aqui para te dizer: note, isso é uma aliança o quê? Errada. Fez o favor? Maravilha, amém, tchau, você vai para o seu caminho, eu vou ao meu caminho. Não tem que caminhar com a pessoa porque está devendo favor. A única pessoa a quem nós devemos alguma coisa, que a gente tem que realmente pagar pau e morrer, é o nosso Jesus, e Ele está aqui hoje. Terceiro tipo de aliança errada, Juízes capítulo 16. Hoje eu vou fazer igual o pastor Márcio, vocês vão ter que abrir Bíblia aí comigo. Juízes, é para trás, tá? Você que está perdido aí igual. Juízes capítulo 16. Aliança errada sentimental. Olha só como é que começa o versículo. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, passou a noite com ela. Oh, que simples. Oi. Acabou. Sansão era todo ser que respira cair na minha rede. Falou papai e mamãe,
Sansão se associou a uma pessoa que destruiu a vida dele. Agora, eu só quero que alguém me explique, porque eu estou tentando entender isso há 45 anos, por que a gente tem o dom de envolver sentimentalmente com pessoas que está escrito na cara delas assim: eu vou te ferrar, eu vou te ferrar. Sua avó vê, os vizinhos vê, quem já morreu vê e aparece para você e te fala. Gente de outro país fala em outra língua. É tão óbvio que espírita vê, gente de outro país vê, gente de outra religião vê, mas você não vê. Por quê? Porque um cérebro apaixonado. Você sabia que os estudiosos do comportamento humano pegaram o cérebro de uma pessoa apaixonada e os sintomas de um cérebro apaixonado, as medições que foram feitas são idênticas ao cérebro de uma pessoa quando ela está no auge do uso do crack. É uma dopamina, a pessoa fica dopada. Por isso que, meninas, não fica triste não. Vocês amam mais, mas eu prefiro ser homem nesse quesito. Que o homem consegue olhar e falar assim: ela é chique, vai dar uma boa esposa, amém. E o futebol, gente? Não, a mulher muitas vezes, ela fica assim: meu tudo. Que tudo, é só um idiota, gente. E meninas, deixa eu falar com vocês como se eu estivesse falando com a Emily. Vou ajoelhar. Ama normal. Eu sei que você está muito carente, a gente vê daqui. Mas eu queria te pedir um favor, por favor. Por favor, por favor. Sabe por quê? Porque queima o nome de Jesus. Fica parecendo que as meninas de Jesus é uma coisa que não são. Olha o que a Dalila queria. Conte-me o seu segredo. O que você quer saber, meu segredo? Mulher tem uma obsessão, né? Quem foi suas namoradas? Quantas bocas você beijou? Você está estranho hoje. Eu tô, porque eu sabia que ia começar a CPI. Aí eu já fiquei estranho. Olha para quem está do lado e fala: amiga, sua louca, é sobrando para nós hoje. Não se envolva sentimentalmente com ninguém, porque a loucura por Jesus é matada, destruída na vida dos Jesus Freaks por causa de um namoro, de um noivado ou até de um casamento. Gente, eu rodo o país. Sabe o que eu vejo nesse país que eu rodo? Líderes de jovens e adolescentes, ou um homem ou uma mulher, que depois que eu prego me chamam no canto e falam: pastor, precisando falar com você, minha mulher é crente, está aqui comigo, meu marido é... Mas eles não gostam de trabalhar com adolescentes e jovens. Loucura por Jesus, aliança errada. Não é só casar com um não cristão, não. É casar com um cristão que não quer fazer para Deus a mesma coisa que você. Aí você fica arrastando aquele defunto a vida inteira. Vamos para o culto de jovem, vamos acabar com o carnaval, vamos, que saco, vão. Quem sabe você está com um encosto aí do seu lado agora. E a mulher fica assim: te falei. Por isso que sabe que a mulher veio da costela, porque ela vai só na costela aqui, ó. Olha que coisa engraçada, agora você vai entender a primeira frase que eu falei lá. Por que é a pessoa errada na hora certa e a pessoa certa na hora errada? Dalila era a pessoa errada na hora principal da vida de Sansão. Me entra a pessoa errada. Se entra uma mulher certa ali, gente, mudava esse homem. Agora o próximo exemplo que eu vou dar é o contrário. É uma pessoa certa na hora errada. Quer ver? Vão comigo lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Assassinos de loucos por Jesus. Atos capítulo 15, verso 36. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde passamos pregando a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha e não permaneceu com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério
que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Olha para mim. Um tinha uma visão ministerial, o outro tinha outra. Barnabé não era um cara do capeta, mas ele queria trabalhar de uma determinada maneira. Ele queria recuperar um cara que tinha sido um fiel obreiro e tinha abandonado a obra. E Paulo falou: a obra não é para ser feita com gente assim, eu não quero. Então Barnabé era o cara certo, mas no momento errado. Paulo falou: quer saber? Vamos separar. Não vai dar para... Então o que aconteceu? Barnabé pegou Marcos e foi embora, o cara que havia abandonado os dois antes. E Paulo escolheu o outro, Silas, e foi. Então às vezes você também está fazendo uma aliança ministerial errada. Você está com um ministério, está numa igreja, tem um pastor e não concorda com nada. E fica lá brigando. Eu acho absurdo ficar fazendo campanha para isso. Eu acho, para que vai trazer esse povo que foi anunciado aqui hoje? Ai, meu Deus do céu. Nós já fizemos micareta aqui dentro da igreja. Você precisa de ver o que tem na internet falando da gente. Mas você sabe quem critica? Quem não é jovem ou quem não tem filho jovem. Quem tem filho na presença de Deus critica. Mas quem tem filho desviado, quem tem filho, filha perdida, às vezes uma micareta não vai servir para você, e eu não te culpo por isso, mas não critique, porque essa vai ser a porta que alguém vai encontrar Jesus. Então aprenda a calar a boca quando a comida não é para você, não cuspa nela, porque alguém vai comer e vai se alimentar dela. Você não curte o Lipão? Demorou. Você curte o pastor Estevão? Maravilhoso, mas não xinga o Lipão, porque muita gente vai conhecer Jesus através dele, pô. Os caras têm o melhor ministério que tem aí hoje, onda dura, coisa mais linda. E essa daqui é a aliança errada acima de qualquer suspeita. Está lá em Mateus 22, 48. Um dos versos mais tristes da Bíblia. Eu quero ler Mateus 26, Mateus 26, 48. Olha isso aqui, gente. Essa aliança foi uma aliança errada, mas que foi feita de propósito para a gente aprender com ela. Mateus 26, 48 diz assim: o traidor havia combinado com eles um sinal, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Jesus não foi enganado por Judas. Jesus sabia desde o início o que Judas faria, mas Deus deixou Judas ser um dos 12 apóstolos e passar tudo o que passou. Gente, pensa que Judas era o apóstolo de maior confiança, porque ele carregava a bolsa. A pessoa que anda com dinheiro, gente, é sempre a da maior confiança. O homem da maior confiança de Jesus o traiu. Não venha com conversinha para cima de mim e de ninguém. Eu vivi uma grande traição. O seu mestre sabe muito bem o que é isso. Judas curou pessoas, Judas viveu os milagres todos juntos, Judas expulsou demônio, mas ele era uma aliança. Olha o que eu vou falar aqui. Quem sabe hoje, você está me ouvindo aqui, eu falei de 5 tipos de aliança errada. Aliança errada financeira, aliança errada por dever favores, aliança errada sentimental, aliança errada ministerial e aquela aliança errada acima de qualquer suspeita. Essas alianças têm o poder de matar a fé dos loucos por Jesus, levando-os a viver o oposto do projeto de Deus. Será que você hoje não poderia estar caminhando para um desses 5 tipos de alianças erradas e assim perder sua fé, sua loucura por Jesus, ou até sua vida? Pensa uma pessoa que você fala assim: essa é acima de qualquer suspeita. Pensa aí agora. Não, essa aqui. Pensa que essa pessoa poderia ser uma aliança errada na sua vida. Que isso, pastor Lucinho? Absurdo. O outro grande assassino da loucura por Jesus é o isolamento. Ou seja, não se submeter de coração a uma liderança, que é tão terrível quanto as alianças erradas.
Veja algumas coisas que a Bíblia nos fala. Josué, por exemplo. Josué foi um cara maravilhoso que conquistou toda a terra prometida. Adivinha por causa de quê? Se submeteu completamente à liderança de Moisés. Sabe como é que começa o livro de Josué? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, servo de Moisés. A gente quer ser chamado servo do Senhor sem antes ser chamado servo do Márcio. A Bíblia não chama Josué de servo do Senhor. A Bíblia chama Moisés de servo do Senhor. E o título inicial de Josué é servo do Márcio Valadão. Que isso, eu não sirvo homem. Sabe aonde Jesus Freaks morrem? Quando eles gritam assim as margens do rio Ipiranga: independência ou morte. Homem nenhum põe a mão na minha cabeça. Ninguém tem autoridade para me negociar. Que eu não sou Hoje é a geração que não tem pastor, não toma ceia, não dá dízimo, não presta relatório, fica só vendo pregador no YouTube, pregador, vê o outro. Essa semana eu conversei com o pastor Cláudio Duarte, me ligou. Cláudio do céu, o povo está deixando de ir para a igreja, porque eles estão assistindo nossos vídeos no YouTube, porque eles acham que nós dois presta. Vamos mostrar a verdade? Que o cultinho ferrado, arrebentado, lá no final da nossa cidade, é melhor do que o melhor sermão que eu e você pregamos nessa praga de YouTube. E o Satanás fala assim: não, você fica no ar-condicionado, ventiladorzão, de cueca, ouvindo no YouTube, aumenta o som, baixa o som, toma um açaí. O diabo está criando uma geração de Jesus Freaks que não se submetem. Em compensação, tem um outro chegado na Bíblia chamado Geazi. Geazi era um louco por Deus, servo de Eliseu. E o Naamã chegou lá na porta cheio de presente para dar. E o pastor Eliseu falou: hoje não é dia de ganhar presente nenhum. Eu vou te curar da lepra, você racha daqui. Depois que o cara foi embora, Geazi falou assim: ai não, gente, estou precisando das roupas. Quer ver? Eu vou te falar o texto onde está. 2 Reis 5, de 19 a 27. A Bíblia diz que Geazi foi correndo atrás do cara: ô Eike Batista, o que sobrou aí da sua herança aí? Eu estou precisando de umas coisas. O cara deu ouro, deu roupa, deu tudo para ele. Quando ele volta para casa, o Eliseu, o pastor dele, olha para ele e fala assim: onde você foi? Teu servo foi a lugar nenhum não. Você não acha que eu fui com você em espírito quando você foi lá pedir os presentes do cara? Não era hora de pedir presente a ninguém. Tem hora de receber presente e hora de não receber. Você não seguiu a minha instrução. Então a lepra de Naamã vai ficar na sua vida e na vida dos seus parentes para sempre. E a Bíblia diz: Geazi já saiu da presença de Eliseu leproso. Sabe por quê? A pessoa começa a buscar mais a Deus, a orar mais, e principalmente vira seminarista. E ele grita aí: independência! Um Márcio Valadão falando assim, com a vozinha: vou submeter? Vou não. O Lucinho, como é que a gente submete? O Lucinho é onipresente, a gente não vê ele para poder ser pastor. Quer saber? Vou viver minha loucura por Jesus sozinho. Ah, delícia. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Você está fazendo algo pior do que uma aliança errada. Pastor Eibe esteve aqui na nossa igreja e ele pregou sobre guarda-chuva. Quem lembra desse sermão dele? Ele trouxe um guarda-chuva e ele falou assim: quando vem uma chuva, só uma coisa te protege: o guarda-chuva. O que é o guarda-chuva que protege a minha vida e a sua? É a nossa cobertura espiritual do líder que nós temos. Se você ficar do lado do seu líder, tudo que acontecer aqui ao redor não te atinge. Mas muitos de nós estamos morrendo na nossa caminhada porque a gente cresce um pouquinho e já fala: não, eu não concordo que o pastor Márcio tem que abrir igrejas, eu não concordo com esse monte de culto de jovens, eu não concordo com confra, eu não concordo. Ninguém te chamou para concordar. Por que você não concorda que você é feio? Ou não te deram essa notícia? Abre comigo em Atos capítulo 15. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 15. Só para você morrer de ódio.
Paulo era muito crente, gente. Não podia ter um cara assim na Bíblia, não, que ele prejudica a gente que não é. Olha aqui, Atos capítulo 15. Olha como é que começa. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume de Moisés, não poderão ser salvos. Aí agora olha o verso de número 24. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Muita gente que é muito louca por Jesus sai fazendo as coisas sem autorização do pastor, do líder espiritual, do discipulador, do líder de célula. Nunca me esqueço o grupo de jovens aqui da igreja: ai, pastor Lucinho, ora por nós estamos tão oprimidos, nós estamos vendo demônio, nós estamos sendo acordados de madrugada, o Satanás está perseguindo a gente. Assim mesmo. Eu falei: por quê? Ai, pastor, nós resolvemos fazer um trabalho independente da Lagoinha, um trabalho de dar sopa para os mendigos debaixo do viaduto. Falei: mas vocês estão associados ao ministério de evangelho? Não. Mas quem é a cobertura? Ninguém. Vocês estão indo na tora? Irmão, quando você vai na tora, o capeta aparecer pelado é mato para você. Que você virou herói, você quer fazer na sua... Não, negócio de Lagoinha. Lagoinha é grande. O problema de igreja grande é esse, que a gente se perdemos lá dentro, entendeu? Que a gente nem sabe onde é evangelismo, onde é... Quer saber? Vamos esperar a Lagoinha nada. Independência e morte. Não é ou morte não, e morte. E os meninos todos estavam vendo demônio, não dormia, não comia, só chorava. Eu fiz uma oração: Senhor Jesus, a partir de hoje, todo o trabalho que eles vão continuar fazendo está debaixo da cobertura dessa igreja. Liguei para o pastor Tiago Guedes: Guedes, assume esses meninos aqui que estão sem cérebro. Aonde que você vai? Vontade de dar na cara. Vontade de dar na cara. Satanás não tem medo de você não, seu idiota. Ele tem medo disso aqui, ó. É da igreja do Deus vivo. Você acha que ele tem medo do Lucinho? Você sabe como é que eu começo meus seminários? Que bom que todos vocês estão aqui para participar. Um vídeo do pastor Márcio. É a primeira coisa do seminário, é o vídeo do pastor Márcio. Tipo, Satanás já fala assim: ai, meu Deus do céu. Ah, se fosse só ele, a gente matava ele agora. Mas não, resolveu se associar a alguém. Agora olha o capítulo 15, verso de número 12. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que tinham feito por meio deles, Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Eu tenho uns 3 ou 4 versículos que falam que Paulo e Barnabé e Pedro davam relatório para a igreja de Jerusalém. Quando a gente não faz as alianças certas, a gente não presta relatório para ninguém. Para ninguém. Paulo fazia uma viagem missionária, ia lá em Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, falava: fizemos uma viagem missionária, foi assim, assim, assim. Pedro foi lá na casa de Cornélio, viveu lá o avivamento gentio, voltou, foi lá no capítulo 11 de Atos e contou tudo em Jerusalém. Gente, aconteceu dessa maneira. A igreja, se você não quer morrer, meu irmão, faz uma aliança. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: a voz do seu pastor te emociona? Tem um dos textos mais lindos da Bíblia, Atos 12, 14. Já que você está em Atos aí, Atos 12, 14. Pedro tinha sido preso, né? Pedro foi preso, mas o anjo foi lá e soltou Pedro. Pedro foi correndo na casa onde os irmãos estavam reunidos em célula. Pastor Flavinho, todo mundo lá. Quando Pedro bate na porta, uma menina chamada Rhodes foi atender a porta. Quando ela ouviu a voz de Pedro, olha aí, Atos 12, verso 14. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. Hoje eu atendi líderes de jovens decepcionados com seus pastores presidentes. Hoje, pessoas dizendo: não aguento mais. Ai, quando meu pastor vai chegando me dá uma gastura. Ai, eu já não concordo com tanta coisa. Eu não sei se é o Espírito Santo que faz isso ou é a idade. Que eu estou numa idade onde essa semana eu peguei o telefone e liguei para o pastor Márcio. Ô Riva, é secretário do pastor, você não consegue ajeitar um almoço aí para o pastor não? Aí estava difícil, não conseguia. Eu falei: tenta, por favor, por favor. Aí conseguiu marcar.
Aí eu liguei para um outro amigo meu, pastor Richard. Falei, pastor Richard, você não pode ir no almoço não? Vamos. Aí chegou lá, adivinha os assuntos espirituais que a gente tratou? Nada. Eu só queria ficar perto. Eu sei que eu ficar perto dele vai me fazer bem. Sabe o que eu fiz na reunião? No meio da reunião eu falei, pastor Márcio, eu só queria falar uma coisa sobre esse moço que está aqui, o Richard. Ele vale ouro. Se não fosse ele, eu não tinha me firmado em Lagoinha. Isso aqui é um pastor que nunca vai te trair, é uma bênção. Mudou a história da minha vida. Eu o amo profundamente. Pode continuar valorizando esse moço aqui, que ele não vai te decepcionar. Pastor Richard ficou me olhando assim. Falei, calma, eu já sou casado. Eu não consigo olhar o meu pastor para poder contar um monte de problema para ele. Eu quero tirar o peso dele. Eu sou um louco por Jesus, mas eu estou debaixo da aliança com um homem de Deus. E se o pastor Márcio morresse? Eu teria coragem de me submeter a alguns dos filhos? Eu fiz essa pergunta antes de vir para a Lagoinha. A resposta é sim. Quem sabe você está aqui, você ama o seu pastor, mas detesta a família dele. Quem sabe você está me vendo pela TV, eu amo o pastor da minha igreja, mas a mulher dele eu queria que morresse. Que Deus levante pessoas para desejar para a sua família a mesma coisa que você está desejando para a família do seu pastor. Não me ame e odeie a Patrícia não, que eu também não vou curtir você não. Quem é o seu líder e o seu pastor? Quem aqui quer pastor, gente? Quem aqui quer um pastor, quer um discipulador? Quem quer? Deixa eu ver, quem quer? A minha pergunta é, você quer ser ovelha? Porque muita gente está cobrando do pastor ser pastor. Mas será que a gente quer ser ovelha? Sabe o que a gente acha que é ter pastor? É alguém que fica 1 hora num gabinete atendendo. Isso não é pastor. Não tem um texto na Bíblia que Jesus fica 1 hora no gabinete atendendo ninguém. A minha pergunta é, um monte de gente está cobrando, Lucinho, eu estou tentando ser pastoreado por você. Espera aí, você está deixando eu te pastorear? Porque eu chegar de viagem todo sábado e vir aqui e trazer uma série de mensagens, e a gente bola um monte de programação, e isso é pastoreio. Sabe o que é pastoreio? As células que a gente criou para você estar lá. Ah não, eu queria com a sua pessoa. A minha mulher não está conseguindo muitas coisas com a minha pessoa. Mas eu tenho gente melhor do que eu no meu pastoreio que vai cuidar de você melhor. Melhor mesmo, porque eu estou pegando os meus filhos e colocando para essas pessoas cuidar. Eu confio tanto nessas pessoas que meus filhos estão sendo cuidados por elas, ao invés de ser cuidado por mim. Será que você consegue entender? Não, a gente cria uma fixação. É só o pastor Márcio, é só o Billy Graham, é só o apóstolo Paulo, é só... Conclusões para a gente encerrar. Primeira conclusão: alianças erradas geralmente nascem da ausência da aliança certa. Vou repetir: alianças erradas geralmente nascem da ausência da aliança certa. É engraçado, eu conheço uma pessoa que ela ama muito um pastor, só que esse pastor foi embora para outra cidade. E essa pessoa não reconhece nem o pastor Márcio, nem eu, nem ninguém como pastor. Mas essa pessoa que foi embora, é interessante como que o diabo põe a gente valorizando quem está longe e desprezando quem está perto. Aí a gente morre, sabe o que faz com a gente? Praça Márcio Valadão, Rua Lucinho de Covas Neves. Eu não quero nome de praça, eu não quero nada. Sabe o que eu quero? Enquanto Jesus me der fôlego, enquanto Jesus der fôlego a esse homem que está aqui, ou ao seu pastor, não sei quem é o seu pastor, eu gostaria que você submetesse ao que Jesus está dando para a gente dar para você. Quer ver? Em todos os posts que eu fiz na internet esse ano, eu pus a tag ano da... Ai, que fraco. Vocês estão mortos assim mesmo ou é só para me irritar? Ano da alegria. Se o pastor falou que é ano da alegria, não é ano do poder, não é ano do chu, não é ano do decova, é ano da alegria. Muita gente cria uma coisa, não. Eu acho que esse aqui é o ano da entrega, é o ano da glória. Que glória? É o ano da alegria.
Eu tenho lá em casa todos os meus alvos de todos os anos que eu tive em Lagoinha, todos guardados. Eu faço os alvos todos os anos, e eu leio, hoje eu li, e eu quero andar dentro daquilo que está sendo apresentado. 10% de Belo Horizonte é a visão que Deus deu para o nosso pastor, é isso que nós vamos fazer. Eu não acho que 10%, devia ser 13%. De verdade, é só eu que conheço gente chata assim, ou você também conhece? Deixa eu ver. As pessoas de hoje têm preguiça, sabe como é que elas querem? Vem aqui me pastorear porque eu estou sofrendo. Não, levanta você daí e vem aqui ter o privilégio de ser pastoreado. O restaurante não vai na sua casa, você vai lá comer. Por que na hora do pastoreio você fica plantado dentro de casa, esperando? Aí você vira o quê? Um Jesus freak, que acaba sendo assassinado. Por quê? A aliança errada surge da ausência da aliança certa. Porque quando você tem a aliança certa, o seu pastor, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu líder de célula, olha para você na lata e fala assim: essa menina que você está apaixonando, não, pastor, ela é bênção, ela é dizimista. Olha, filho, então olha para ela e diz assim: toma aqui seus 50 reais. É ruim, né? Porque a gente gostaria que tudo fosse lindo. Não, Deus põe pessoas na nossa vida para nos avisar. Só que se a gente tirar as pessoas que avisam, a gente morre. Segunda verdade, para a gente encerrar: toda aliança errada um dia pareceu ser a coisa mais certa e mais indispensável do mundo. Olha o que eu estou falando, presta atenção. Toda aliança errada um dia pareceu ser a coisa mais certa e indispensável do mundo. Não, essa pessoa com quem eu trabalho é demais, esse pastor é demais, esse meu patrão é demais, esse meu namorado é demais. Aí Deus te abre o olho com um sermão desse, o Senhor te poupa de viver algo terrível, e você olha um dia para trás e fala assim: como eu tive coragem. Gente do céu, Dalila era uma santa perto dessa pessoa. Terceira verdade: alianças erradas não acabam sozinhas, você tem que terminar com elas. Não é porque eu estou pregando aqui que a pessoa errada da sua vida vai mandar um WhatsApp para você agora assim: estou aqui que também acompanho pela Rede Super, vamos pôr um ponto final então em tudo. Seu amigo não vai te mandar isso. A pessoa errada da sua vida, que você tem que dar maior moral para ela, não vai fazer isso. Você tem que virar e falar assim: fofura, olha aqui, tchau. Remova ela da sua vida. Eu vou falar uma frase que eu ouvi que me libertou. Quando você remove alguém da sua vida, não é porque você odeia essa pessoa, é porque você se ama. É legal quando a gente vê que a gente está pregando um negócio que está todo mundo assim. Quarta verdade: alianças certas não simplesmente começam, você tem que dar o start nelas. Gente, você acha que gente maravilhosa tem tempo para você? Olha para sua cara. Gente, sério mesmo, você acha que o pastor Márcio vai parar? Que o cosmos vai parar e falar assim: vamos focar em fulano? Vai atrás das alianças certas e fale assim: por favor, caminha comigo, me ajuda, eu preciso, me dá encontra comigo uma vez a cada 70 anos, me dá 10 segundos do seu mês, me manda um WhatsApp de vez em quando. Gente, sabe o que eu acho? Tem muita gente pobre, orgulhosa, e rica, e gente boa e humilde. Eu vou contar, porque coisa boa a gente conta, eu mandei WhatsApp, eu mando mensagens de áudio todo dia para milhares de pessoas, 100 mil pessoas, acho que até mais do que isso. Alguns, Luciano, eu não quero ficar recebendo esses áudios não, que as suas mensagens são muito água com açúcar espiritual. Eu falei, não respondi nada, parei de enviar para elas. E tem outros, eu vou dar um exemplo. O Roberto Carlos foi o maior lateral esquerdo do mundo. Quem lembra do Roberto Carlos? Careca. Ele é diretor do Real Madrid, ele contrata as pessoas. Não é o Zidane, é o Roberto Carlos. Roberto Carlos manda chover em Madrid. Roberto Carlos inclusive me chamou: Lucinho, vem aqui para a gente passear, eu pago as passagens, pago hotel, pago tudo. Estou indo agora para Kuala Lumpur, contratar uns caras. Ele que renova o contrato do Cristiano Ronaldo, senta com ele. Anteontem, ele estava ele e o Beckham,
tiraram uma foto. Me liga: ô Lucinho, por favor, me acompanha, me ajuda, eu preciso. Vou ver. Aí também eu sou cruel. O que eu fiz? O que eu dei para os pobres boca fedida lá de Belo Horizonte, que não queria, eu vou enviar para você um áudio diário, Roberto Carlos. Ele falou: gente, ele é o único que me responde. Pastor, glória a Deus, fui tocado por essa palavra. Eu mando assim: não precisa responder, que eu vou mandar todo dia, você vai morrer de raiva. Ele fala: não, era tudo que eu precisava ouvir, que eu estou numa reunião aqui com empresários do inferno, e não... O cara é milionário. Sabe o que os amigos dele me contaram? Ele entra em qualquer lugar na Espanha, todo mundo levanta restaurante e aplaude ele. Melhor lateral esquerdo do mundo. Você não vai pagar nada aqui. Ele quer um pastor, ele quer ser acompanhado. E nós, um bando de... ai, vontade de falar. Uns cocôzinhos. Não sei se eu vou na Lagoinha amanhã de manhã, gente. É uma dificuldade para parar. Você traz esse seu traseiro aqui para a igreja amanhã. Vem pro culto, senta aqui. Se o pastor falar, pula no pé só, pula. Se ele falar, traz dinheiro, traz o seu de quem estiver do lado. Agora o negócio é célula. Arranca umas assim, distribui para os outros. Não, eu vou ver. Aí a casa cai, um monte de problema. Aí quer a exclusividade do pastor e o tempo dele, para poder ir lá resolver BO que seria resolvido facilmente. Estou acabando, só mais duas coisas. Quando alguns começam a te dar toque sobre alguns dos seus relacionamentos, é porque esses relacionamentos geralmente são alianças erradas. Se tem alguém te dando toque sobre alguém, fulano abre o olho. Gente, o problema é que Deus manda os anjos mais lazarentos. Se eles viessem de espada: oi, sou Miguel, da parte do Senhor. Não, mas manda a sua avó. Manda uns povos mais nada a ver. Você fala: nossa Deus, mas não tem cara nem de crente, que dirá de anjo. Mas Deus usa esses vasos simples para te dar toque. E outro vaso lazarento desse está sendo usado dessa noite para te dar um toque. Oi, abre o olho. Abre o olho. E eu vou encerrar dizendo isso aqui: tenha mais medo das alianças erradas do que do próprio diabo. Porque para encostar em você, Satanás precisa dos seus agentes. Milhares de loucos por Jesus têm sido mortos por essas alianças erradas, ou pela falta da aliança certa. Eu vou encerrar falando de uma pessoa que todo mundo, ou quase todo mundo aqui conhece. Uma pessoa que já foi um dos maiores pregadores desse país. Um dos maiores pregadores desse país. E um dia eu encontrei com essa pessoa, multidões e multidões indo ver essa pessoa pregar. Eu encontrei com ela, falei assim: quem está te acompanhando? Engraçado que eu falei isso com ela. A pessoa disse assim: ninguém. O meu pai é pastor. Eu falei: não, o meu também é, mas eu não estou perguntando isso. Quem te acompanha, fulano? Você é muito bonito, você tem uma palavra muito boa, você é um cara fantástico. Ninguém. Eu falei assim: meu coração. Eu falei: ajoelha aqui. Ele ajoelhou. E eu fiz uma oração, pedi para todo mundo ficar de pé. Falei: Jesus, guarda essa vida, guarda essa vida. E ele acabou se envolvendo com uma mulher, gente, que não tem explicação. Foi tão triste a história. E ficou um alerta tão grande para mim e para tantas pessoas. Um homem que, sem brincadeira, se eu pedisse a ele para pregar esse sermão que eu estou pregando, ele pregava ele 10 vezes melhor do que eu. Ainda não falava cocôzinho. Sabe onde o Senhor está hoje? Ele não está em lugar nenhum, não é envolvido com nada. Acabou. Não tem 30 anos. E Satanás já fez o que com esse louco por Jesus? Deu nele um tiro no meio da testa. Pá! Por causa de quê? Uma aliança errada. Eu quero orar com você agora. Vou pregar mais 4 mensagens falando de outros 4 tipos de assassinos, de loucos por Jesus. Vou te pedir muito para não faltar semana que vem. Mas eu queria que você agora dissesse comigo assim: Senhor Jesus,
perdoa os meus pecados. Nesta noite eu preciso do teu perdão. Salva-me agora. Eu não posso perder a fé, o amor pelo Senhor. Eu preciso da vida eterna, do meu nome escrito no livro da vida. Por isso, nesse instante, eu recebo a salvação que só existe em Jesus. Diga comigo: Deus Pai, eu que andei contigo, mas me esfriei, perdi o fervor. Hoje volto para a tua casa, volto para a tua presença. Como um filho pródigo, eu abandono tudo que não presta, para voltar a caminhar contigo. Em teu nome eu oro. Amém.